Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana, com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021. Esse é o PET 2, semana 2 do oitavo ano. Já tem a semana 1, que eu vou colocar o link aí no final do vídeo. Não se esqueça que tem vídeo novo todo domingo aqui no canal. Por isso, já se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, curta, comente e compartilhe com os colegas de vocês. Agora, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana, a gente vai ver aí como a Inglaterra passou de um sistema absolutista para um sistema monárquico parlamentarista. Então, a gente sabe que a Inglaterra tinha um sistema de governo absolutista, então o poder estava todo centralizado na mão do rei. Aí a gente tem o rei Henrique VIII, ele fazia parte do que a gente conhece como dinastia Tudor. Uma dinastia é quando o poder ele vai passando de pai para filho dentro da mesma família. Então, o rei Henrique VIII ele foi o rei da Inglaterra a partir de 1509 e rei da Irlanda a partir de 1541 até a sua morte. Ele vai ficar muito conhecido porque ele vai romper com a Igreja Católica Romana, criando a sua própria igreja, que vai ser a Igreja Anglicana. Por que ele fez isso? Porque ele queria se separar da sua esposa, que não tinha dado para ele um filho homem, e aí ele vai, como ele não vai conseguir fazer isso dentro da Igreja Católica, ele vai acabar fundando a própria religião. Aí a gente tem a Maria I da Inglaterra, que também faz parte da dinastia Tudor. Com a morte de Henrique VIII, em 1547, seu filho Eduardo assume o trono, mas morre no mesmo ano em que, em seguida, assume sua filha mais velha, Maria I. Por ser católica, ela permite que o catolicismo ganhe força novamente na Inglaterra. Após 11 anos de governo, ela morre em 1558. Assume a sua irmã, Elizabeth I. Então a gente vai vendo que o poder vai passando dentro da mesma família, enquanto o Henrique VIII ele vai se afastar da Igreja Católica, criando uma nova religião. A Maria I, que era católica, vai se reaproximar da Igreja Católica Romana. Aí a gente tem a Elizabeth I, ela vai ser a rainha da Inglaterra de 1558 até 1603, 45 anos aí. Durante seu reinado, a Inglaterra tornou-se o principal centro financeiro da Europa. Ela não deixou herdeiros e o fim da dinastia Tudor deu lugar a uma nova fase na história da Inglaterra. Então, aí a gente tem uma troca de dinastia, porque como ela não deixou herdeiros para assumirem o trono, a gente tem o poder na Inglaterra passando para outra família. A gente vai ter então o início da dinastia Stuart, com o James Stuart. Em 1603, James Stuart assume o trono da Inglaterra e, como já era rei da Escócia, acaba unindo os dois reinos. Acabou criando atritos com o parlamento inglês, devido às diferenças na forma de governar. Ele não aceitava as decisões da Magna Carta, que proibia o rei de tomar medidas absolutistas. E ele aumentou impostos e taxas alfandegárias, dificultando o comércio feito pela burguesia. Em 1604, Jaime quase sofreu um atentado no parlamento, que teria sido explodido por um grupo católico, caso não fosse impedido pela guarda real. Então a gente vai começar a ver na Inglaterra, a gente tem o parlamento. O parlamento vai ser um órgão, que a gente vai ter aí a presença de pessoas que são eleitas e o parlamento, ele começa a tentar controlar o poder do rei. E o Jaime não vai aceitar isso, Ele não vai aceitar as decisões aí tomadas pelo parlamento. Ele não vai aceitar, que o poder dele seja limitado pelo parlamento. Então a gente começa a ter uma briga aí do rei com o parlamento. Esse atentado aí, pessoal, ele inspirou até um filme, aquele filme V de Vingança, não sei quem já viu esse filme, aquele atentado que aparece lá é inspirado nessa tentativa aí, de assassinato do rei Jaime aí, beleza? Bom, em 1625, seu filho Carlos I assume o trono inglês e mantém uma postura autoritária e intolerante a outras religiões. O parlamento o obrigou a assinar a Petição de Direitos, que limitava seu poder.
Mas o rei passou por cima dessas leis e voltou a favorecer a nobreza e a cobrar multa de seus opositores. Sua medida mais abusiva foi a cobrança do ship money, que era cobrado somente das cidades litorâneas e passou a ser cobrado de todas as cidades. Então a gente vê que a Inglaterra está passando aí por alguns conflitos. A gente tem o conflito do rei absolutista, que quer controlar tudo, com o parlamento, e a gente tem também um problema religioso, né? Então a gente tem aí o rei interferindo diretamente na questão religiosa. Então a gente viu aí que o rei Henrique VIII fundou uma nova religião. Depois a filha dele, que era católica, queria voltar aí aos costumes católicos. Então a gente começa a ter essas disputas aí. O Carlos I, ele vai tomar algumas medidas abusivas, como essa do chip money, que é uma criação de uma taxa, né, que antes era só das cidades litorâneas, que passa a ser de todas as cidades. Então a gente começa a ter ele com conflitos com a burguesia, né, que é a classe aí dos comerciantes. Em 1640, Carlos I fecha o parlamento devido a discordâncias com a instituição. Devido aos conflitos entre parlamento e rei, inicia-se um conflito conhecido como Revolução Puritana. Então a gente tem aí esse atrito, né, entre o rei, o Carlos I e o parlamento, chegando às últimas consequências, né, ele fechando o parlamento, e a gente entra num conflito conhecido aí como Revolução Puritana. O que foi a Revolução Puritana? A Revolução Puritana foi resultado do choque de interesses que existia entre o parlamento e o rei da Inglaterra. Então a gente já está vendo essa briga já está se arrastando por um período longo, né, em que o parlamento tenta limitar o poder do rei e o rei não aceita essa limitação. Continuando aí, olha só. O rei queria manter seu poder por meio de uma monarquia absolutista, enquanto os parlamentares ingleses tinham interesse em transformar o país em uma monarquia constitucional baseada nos ideais liberais que favoreciam a burguesia. Isso levou à Guerra Civil Inglesa, processo que se estendeu pela década de 1640 e resultou na deposição do rei e na sua execução em 1649. Oliver Cromwell destacou-se nesse período e acabou tornando-se ditador da Inglaterra na década seguinte, na República Ditatorial, conhecida como Commonwealth. Então, pessoal, primeiro, o que é guerra civil? A guerra civil ela é uma guerra que ela acontece dentro do próprio país, né? Então pelos próprios habitantes, é uma guerra aí, não é de uma nação quanto a outra. Quem aí já viu os Vingadores, lá nos Vingadores tem um filme que chama Guerra Civil, não tem? Porque é um Vingador contra o outro. Então isso que é a guerra civil, é um conflito, né, dentro do próprio território, entre os habitantes daquele território. A gente vai ter uma guerra civil lá na Inglaterra, né? Alguns apoiando o rei, outros apoiando o parlamento. Lembrando que o parlamento, né, a burguesia, né, os grandes comerciantes estavam do lado do parlamento. Essa guerra civil vai acabar com a execução do rei. Então a gente vai ter aí a execução do rei e a gente vai ver implantada na Inglaterra uma república ditatorial. Então o poder ele vai estar concentrado aí de novo na mão de uma pessoa só e a gente vai ver que essa república não vai durar muito tempo. A República Cromwell. O governo de Cromwell foi também bastante autoritário. Dispensou o parlamento, confiscou terras da igreja anglicana, conquistou a Escócia e a Irlanda e promulgou os atos de navegação. Morreu em 1658 e seu filho Richard Cromwell assume o trono, mas sem a mesma habilidade que o pai, acaba por abdicar o trono, dando lugar novamente à monarquia. Então a Inglaterra se transforma numa república, é um governo extremamente autoritário e esse governo não vai se sustentar. E aí a gente volta novamente a uma monarquia. Agora vamos aí ver o que foi a restauração. Em 1660, Carlos II, filho de Carlos I, assume o trono inglês no período chamado de Restauração. Ele promete respeitar as leis de petição de direitos e da Magna Carta. Com medo de aproximação de Carlos ao rei absolutista Luís XIV, o parlamento aprova a Bill of Test, que proibia católicos de assumirem cargos públicos e cria também uma lei usada até hoje, o habeas corpus, lei que proíbe o abuso de poder e garante as liberdades individuais. Com a morte de Carlos II, seu irmão James II assume o governo e desrespeita a Bill of Test, aumentando a tensão entre o parlamento e o rei.
Pessoal, eu sei que são muitos nomes, né? O que é importante de vocês entenderem? O principal aí é vocês entenderem da briga que você vai ter entre o rei, né? Entre os diversos reis, entre os diversos comandantes aí que queriam um poder absolutista, um poder concentrado na mão de uma pessoa só, e o parlamento, né? Então, essas disputas, né, que é importante que vocês entendam. A gente chega até então ao que a gente conhece como Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi a última fase da Revolução Inglesa, iniciada em 1642. Com a deposição de James II e a ascensão de Guilherme de Orange ao poder na Inglaterra, essa revolução mudou a política ao decretar o fim do poder absolutista e o surgimento de uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei permaneceria no trono inglês, mas com poderes reduzidos. Esse evento foi importante para o fortalecimento da burguesia. Então, todo esse processo que a gente viu, né, que começou lá com Henrique VIII até a Revolução Gloriosa, é chamado de Revolução Inglesa. E ele nada mais é do que a disputa entre o parlamento e o rei, né? Então o rei ele quer uma monarquia absolutista, né? E o parlamento ele quer uma monarquia constitucional, né? Ele quer uma monarquia que o rei ele tenha que respeitar uma constituição e também que tenha que respeitar o parlamento. No final das contas, quem que vai ganhar? Quem vai ganhar vai ser a burguesia aliada ao parlamento, né? Então a gente tem aí a Inglaterra deixando de ser uma monarquia absolutista e passando a ser uma monarquia parlamentarista. Por quê? A partir daí, o rei ele conta, né, com o governo do parlamento, né? Ele conta com a limitação dos seus poderes pelo parlamento. A gente tem, pessoal, uma declaração muito importante aí, que é a Declaração de Direitos, né? Com Guilherme de Orange no poder, o parlamento aprovou em 1689 o Bill of Rights, Declaração de Direitos, né? E o que essa declaração dizia? Né? Aumentava o poder do parlamento, garantia as liberdades individuais e de imprensa, confirmava o anglicanismo como religião oficial, alternava o primeiro-ministro entre a burguesia e a nobreza. Né? Então a gente tem aí uma mudança na política, né, da Inglaterra. Então a gente tem aí algumas liberdades sendo conquistadas. Por outro lado, a gente tem uma vitória do anglicanismo, né? A gente viu que religião também era uma discussão para eles. E a gente tem agora a figura do primeiro-ministro, né? Que é aquele que vai efetivamente governar a Inglaterra. E o rei começa a ganhar só, ele fica só como um enfeite, né? Ele passa a não governar tanto. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos às atividades. Explique por que o chip money gerou um problema para o parlamento inglês. Então, esse imposto, que antes era cobrado em algumas zonas portuárias, deveria ser cobrado em todo o território inglês. Tal lei desfavorecia a burguesia, que seria obrigada a limitar seus lucros frente ao tributo. Forçado por uma guerra a convocar o parlamento em 1640, o rei mais uma vez levou à tona o conflito existente entre a sua autoridade e o interesse parlamentar. Então, por que essa lei vai gerar um problema do parlamento inglês? Porque o parlamento inglês defendia o direito da burguesia, né? E a burguesia não vai ficar nada satisfeita com essa nova taxa, né? Com esse novo imposto, né? Por isso que vai ser um problema aí para eles. Na número 2, o parlamento e o rei Carlos I viviam em constante conflito. Analise os motivos desses conflitos, né? Então, por que a gente tinha esse conflito aí? Carlos estava em constante conflito com o parlamento. Foi obrigado a assinar a Petição dos Direitos, um documento que proibia a coroa de convocar o exército ou adotar medidas econômicas, sem aprovação do parlamento. Mas descumpriu o documento e sua postura fez com que ele, né, dissolvesse o parlamento diversas vezes. Né? Então, o Carlos ele estava num conflito, né, direto com o parlamento. Por quê? Ele foi obrigado a assinar um documento e depois ele não respeitava aquilo que ele tinha assinado. Né? E essa briga com o parlamento vai fazer com que ele, algumas vezes, né, dissolvesse o parlamento, convocasse o parlamento aí, ok? Número 3. Explica o motivo que levou a Revolução Gloriosa a ter esse nome. Então essa aí também é muito interessante, né? Por que Revolução Gloriosa? A gente viu que a Inglaterra passou por períodos de guerra civil, né? Então a gente teve a morte de muitas pessoas. Só que a Revolução Gloriosa, ela recebeu esse nome por quê? Porque não teve conflitos armados. Então, olha só, a Revolução Gloriosa ocorreu em 1688 e foi uma das etapas da Revolução Inglesa.
além de ter sido responsável pela queda do absolutismo na Inglaterra. A monarquia absolutista inglesa transformou-se em uma monarquia constitucional, que consolidou o domínio da burguesia na Inglaterra. Recebeu esse nome por não ter gerado os conflitos armados. Então, esse aí é o motivo de ser chamado de Revolução Gloriosa, ok? Número 4. O parlamento inglês é dividido na Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. Identifique como o parlamento brasileiro é dividido. Você sabe como que o parlamento brasileiro é dividido? Ele é bicameral, ou seja, são duas câmaras. A gente tem o Congresso Nacional, composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e do Senado, né? Então a gente tem os deputados e os senadores. Então o parlamento brasileiro aí é dividido entre a Câmara dos Deputados e também o Senado. Na letra B, explica a função do parlamento, né? Então o que o parlamento faz? O parlamento é o conjunto de assembleia dos representantes eleitos pelo povo, nos países regidos por uma Constituição. O parlamento representa o poder legislativo e em países presidencialistas. Está totalmente separado do poder executivo. Já nos países parlamentaristas, como o Reino Unido, o chefe de governo, chamado de primeiro-ministro, é sempre um membro do parlamento. Então a gente tem países como o Brasil, em que o parlamento está separado do poder executivo, no poder do presidente, e a gente tem países como a Inglaterra, em que o poder executivo, né, que é feito pelo executado, pelo primeiro-ministro, o primeiro-ministro ele é um membro do parlamento. Ok? 5. Analise a frase: a rainha da Inglaterra reina, mas não governa. Então, olha só, no sistema adotado na Inglaterra, monarquia parlamentarista, a rainha se torna uma figura decorativa, sem poderes na administração. Quem governa o país é o primeiro-ministro e o parlamento. Então, a rainha da Inglaterra, né, vocês já devem ter visto aí ela na televisão, no jornal, ela não governa efetivamente o país. Ela é mais uma figura decorativa. 6. É possível afirmar que a Declaração de Direitos permitiu uma abertura democrática para a Inglaterra? Explico por quê. É complicado a gente falar aí numa abertura democrática. Por quê? Quando a gente fala em democracia, a gente está querendo dizer que a população, né, tem acesso à escolha dos seus governantes e tem acesso aos cargos públicos. Né? A gente sabe que a Declaração de Direitos não fez isso. Né? Então, olha só. Essa declaração fez parte de um processo que aumentou o poder da burguesia e da nobreza mercantil, limitando o poder da monarquia. Porém, a declaração permitiu uma pequena abertura democrática. A declaração garantiu a liberdade individual, incluindo a liberdade de imprensa e o direito à propriedade privada, e definiu os deveres dos cidadãos ingleses, que deixavam de ser súditos. Então ela é um passo, né, para essa abertura democrática. Ela não vai ser uma abertura democrática total, porque não vai dar à população espaço para participar das decisões políticas, mas ela vai ser sim, né, um passo aí nessa abertura, ok? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos e não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. A referência que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!